Vamos lá, pessoal. Mano Menezes, a eliminação em casa não é terra arrasada, né? Já semana que vem, mais uma decisão pela frente. E o que você poderia destacar do que aconteceu hoje aqui no Mineirão e se o árbitro foi conivente com o jogo do Boca, com aquilo que o Boca fez em termos de cera? Bom, quando nos tocou enfrentar o Boca das quartas de final, sabíamos que seriam 2 jogos grandes, difíceis pela qualidade do adversário, mas que também tínhamos condição de passar. Quando se enfrentam 2 grandes, um grande vai ficar, o outro vai passar, né? Gostaria eu que fosse só o jogo de dentro do campo que determinasse a passagem, porque daí estaríamos aqui parabenizando o nosso adversário, como sempre fizemos, em todas as situações quando perdemos, porque no futebol há que saber perder quando se perde. Mas não foi o que vi nos 180 minutos. Todo mundo sabe o que aconteceu em Buenos Aires. O fato foi tão absurdo que numa decisão inusitada, a Conmebol liberou Dedé para jogar o jogo de volta. Então, isso é assumir o erro grosseiro que aconteceu lá. O jogo, naquele momento, era 1-0 para o nosso adversário, já era um placar diferente do que seria aqui. E acabamos tomando o segundo gol, tivemos o prejuízo de jogar com um jogador a menos durante boa parte do jogo. O adversário tem qualidade e se aproveitou. Viemos aqui para um jogo de superação, porque você descontar 2-0 contra grandes equipes sempre é muito difícil. Nos entregamos, fizemos um jogo não de tantas oportunidades, mas oportunidades suficientes para vencer novamente, né? Mas, para nossa surpresa, desde o início, faltinhas aqui, condescendência com paralisações. Na minha opinião, fizemos um gol legal novamente na primeira parte do jogo, um gol mal anulado. E saímos dessa forma. Então, é isso só que me deixa chateado, não tenho nada para reclamar da equipe. A equipe se entregou, tem as suas limitações, porque todos temos, mas mesmo tendo essas limitações, poderia ter passado por esse adversário se as coisas tivessem transcorrido com mais normalidade, como é o que a gente quer para todos os lados. Então, vamos tocar a vida em função disso. Ô, Mano, no cômputo geral aí, nos 180 minutos, até a questão da arbitragem lá no estádio La Bombonera, um primeiro tempo abaixo do Cruzeiro. E hoje, aqui também criando pouco, principalmente na etapa inicial. Faltou um desempenho melhor, além de toda a questão da arbitragem, para o Cruzeiro buscar essa classificação contra o Boca? Sempre falta algo, senão teríamos passado. Mas hoje poderíamos ter feito mais, que também não teríamos passado. O problema está aí. Não se pode tirar coisas tão graves em 180 minutos para fazer de conta que elas não aconteceram, para ir discutir parte técnica. Podemos discutir parte técnica quando as coisas forem normais. Não foram normais. E você sabe que não foi normal. Então não dá para discutir normal. Mano, alguns jogadores saíram revoltados. O Egídio disse que dentro de campo o árbitro ainda ironizou, disse que o time era ruim, por isso saía da Copa. Em outras entrevistas também de fim de jogo, você já demorou um pouco mais para vir falar com a imprensa, mas hoje essa demora foi mais para acalmar também os jogadores que estavam muito nervosos, ou você ficou para ver os lances e ver o que tinha acontecido antes de dar aqui sua opinião? Não, estou aqui porque o adversário tem o direito de falar primeiro. É regulamentar, estou apenas cumprindo o regulamento. Não se fala depois de jogo assim, não é hora de falar. Todos estão de cabeça quente, as coisas não são bem analisadas nessa hora.
Então é necessário deixar passar algumas horas, todos com mais razão, com mais cabeça no lugar. Aí vamos discutir os nossos defeitos, como a gente sempre discute, internamente, né? Que é a hora é o lugar e a hora de se tratar as coisas, quem tem experiência no futebol. Até aproveitando isso que você disse, de deixar mais um pouco as horas passarem, cabeça quente, o torcedor também, depois de uma eliminação, cabeça quente, na próxima quarta-feira já tem uma final de Copa do Brasil. O que, nesse momento, você pede para o torcedor do Cruzeiro, para ele ficar um pouco mais calmo, porque a equipe entra numa fase de decisão de Copa do Brasil, buscando um hexacampeonato? O que você pede para o torcedor, neste momento, até mesmo para levantar o astral desses jogadores para a próxima partida? A gente não vai ter astral baixo. A gente vai ter a dor da perda. O resultado de derrota, no caso de uma eliminação, ele tem que ser sentido pela gente de maneira diferente de quando a gente vence. O futebol é assim, né? Temos que ser inteligentes para saber, sermos inteligentes para saber fazer a análise correta, e vamos ser, né? E o torcedor já teve uma atitude bonita com a equipe no pós-jogo. Ele viu algo dentro do campo que lhe agradou em termos de entrega. Se não pôde criar tanto, bom, estávamos jogando com o Boca, não estávamos jogando com o Ibis, já que é a referência sempre do menos. Vamos com tranquilidade, como sempre, na hora certa, fazer as coisas certas. Temos uma final de Copa do Brasil pela frente, vamos estar fortes para jogar a Copa do Brasil. Também vamos jogar com um grande, né? Vamos abrir o olho, que as coisas às vezes podem se repetir. Sassá, você que entrou, seu primeiro toque na bola, você já fez o gol, mas quando você entrou, alguns jogadores do Cruzeiro já estavam reclamando, nervosos com o árbitro. Para você, como é que foi ali dentro? E, enfim, após o jogo, vocês até foram no árbitro. Queria que você comentasse a respeito disso. Como o professor já falou, o que aconteceu com a arbitragem. Travou muito o jogo, mas nosso time criou, lutamos bastante, mas, infelizmente, com as coisas extra-campo, nos impediu de conseguir sair com a vitória. Mano, você já tem uma decisão semana que vem contra o Corinthians e a eliminação de hoje. Digamos que tem-se obrigação de ganhar a Copa do Brasil para salvar o ano? Obrigação? Sim, para não perder todo o ano. Obrigação no futebol? De ganhar e ser campeão? Para salvar o ano? Não temos que salvar nada. Quem tem que salvar é quem não ganhou nada. Aqui em Belo Horizonte já teve gente que foi campeão. O Cruzeiro já foi campeão. Mano, na saída do campo ali, você e o Esqueloto, vocês tentaram conversar ou discutiram? Qual o Esqueloto? É difícil dizer. Você não sabe nem qual é o Esqueloto? Como você que sabe que eu tive uma briga com o Esqueloto? Você tem certeza que era o Esqueloto? Eu acho que era o treinador. Não era. Independente disso, não era o auxiliar. Mas, independentemente disso, o treinador disse agora há pouco que o treinador do Boca soube ganhar o jogo e o do Cruzeiro não. Houve algum tipo de rivalidade entre vocês? E por que ele teria dito isso? Tudo que eu tinha para falar para ele sobre o jogo, eu falei lá na beirada. Mano, ainda que, você já comentou na pergunta do colega aqui, ainda que pese a questão de arbitragem, é nítido o desempenho diferente do time nos dois jogos na segunda etapa. Um Cruzeiro bem mais agressivo, um Cruzeiro bem mais ofensivo, amassando Boca para trás. Por que no primeiro tempo não deu para fazer isso no Mineirão? Porque não deu para acordar com eles não aceitaram o acordo. Eu queria fazer, mas eles não aceitaram. Não é acordo, né? Eu digo assim, é um jogo. Exatamente. De um outro lado tem um adversário. Mas o que o seu time foi mais incompetente de não conseguir fazer o que fez no segundo tempo, por exemplo? Não se trata de competente ou incompetente. O adversário também foi mais competente no primeiro tempo e foi mais incompetente no segundo tempo. Entendeu? É um jogo de futebol. Todos têm a sua filosofia e têm as suas estratégias. O Cruzeiro trabalhou para fazer um gol no primeiro tempo. Fez o gol. O árbitro anulou. Voltamos para o intervalo, estabelecemos uma conversa para acalmar um pouco os ânimos.
A gente precipitou um pouco as jogadas no primeiro tempo. 2 ou 3 vezes o Boca deu a bola para a gente. E nós, na ânsia de querer fazer a jogada, devolvemos a bola. Bolas importantes, bola de intermediária para frente, né? Então, a gente tinha que acalmar um pouquinho, porque o torcedor também está ansioso nessa hora. Então, quando você pega a bola, ele já quer que você vá em direção ao gol sempre. Não dá. É um jogo grande, não dá para ir em direção ao gol 20 vezes em cada tempo. O adversário tem qualidade. Então, nós estávamos precipitando um pouco. Segundo tempo, voltamos mais organizados. A equipe melhorou o rendimento. E aí começou a criar oportunidades com mais clareza, né? Depois fizemos uma alteração tática, tiramos um volante, colocamos 2 atacantes mais enfiados. Na primeira bola do jogo, o Sassá teve a felicidade de fazer o gol, isso deu uma outra cara ao jogo, né? Abrimos um pouco o meio-campo, ficou um pouco mais perigoso. A bola começou a saltar no meio-campo, começou a ser um pouco mais deles. Mas é o risco que você tem que correr nessa hora, né? Nós empurramos eles um pouco mais para trás, eles perderam a saída de contra-ataque, que no primeiro tempo foi mais organizada, mais perigosa, e aí a gente foi tendo volume de jogo, né? Mas não foi o suficiente para a gente fazer o 2-0. Novamente ficamos com 10, aí as coisas ficaram mais difíceis ainda, e em função disso tomamos o gol de empate. Mano, apesar da eliminação, após a partida, a torcida fez uma grande festa, né? Grande festa entre aspas, né? Claro. Cantando para os jogadores, incentivando. Eu queria que você falasse desse papel fundamental que foi, até porque na próxima quarta-feira tem uma decisão também importante e com certeza esse apoio vai fazer muita diferença lá. O torcedor do Cruzeiro foi brilhante no estádio. Não temos nada para reclamar, só temos para elogiar. Ele nos ajudou muito, ele entendeu até as dificuldades que em determinados momentos nós estávamos tendo. E a entrega dos jogadores foi na mesma proporção. E foi por isso que ele aplaudiu a equipe no final. Ele não comemorou, porque quando se perde, time grande não comemora, né? E torcedor de time grande sabe que não se comemora. Mas aquilo foi um gesto de carinho para com os torcedores, com os jogadores, e é esse gesto que vai nos dar mais força para, já no primeiro jogo da final, tentarmos fazer o resultado aqui dentro de casa, que é importante para a gente. Mano, você com o placar adverso, né? Placar de 2-0, trazendo para Belo Horizonte. Não seria mais assim, importante numa partida, um time mais leve para começar a partida, com jogadores, do caso, até o Sassá, você tinha as opções do banco para começar com um time mais leve, de velocidade? Não seria a eficácia para uma partida tão importante e decisiva? A vida do técnico é tomar decisões importantes, fazer escolhas, né? Eu entendi que a melhor formação era aquela que eu iniciei. Feito? Boa noite.